Fala pessoal, sou o Marcelo do Papo de Sardinha. Hoje eu quero bater um papo, trocar uma ideia de um assunto extremamente polêmico. Um assunto que faz você quebrar conta, um assunto que toda hora vira e mexe alguém quebra a conta por causa do preço médio. É um assunto delicado, um assunto polêmico, mas que eu acho que é importante a gente trocar essa ideia para que vocês entendam quais os motivos que levam a fazer o preço médio e quais são os motivos que levam você a quebrar no preço médio. Antes, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Se não é inscrito, está vendo esse vídeo, ativa o sininho. Estou ativo no Instagram. Quando eu digo que esse assunto é polêmico, porque quando você fala de preço médio, sintetizando a história do preço médio, é você comprar dois produtos em preços diferentes, somar e multiplicar por 2. Pronto, você tem uma média do valor que você está comprando. No mercado financeiro não é diferente. Você compra lá um contrato a um preço de 100 mil, o preço vai contra, você compra mais, até que o preço médio ele vai melhorando. Qual é o grande vilão e o que faz você quebrar no preço médio? E aí eu vou contar uma história que foi um erro que quase foi fatal no meu processo esse ano, para que vocês entendam e não cometam esse erro. Quando você está numa operação, o que faz você levar, um dos fatores que faz você cometer o preço médio, fazer o preço médio, primeiro, não aceitar o stop. Segundo, é óbvio que é um desequilíbrio na hora da operação. E aí você vai num processo de que aquela operação ela precisa ser salva. Marcelo, você é contra o preço médio? Eu já falei isso algumas vezes. Não, eu não sou contra o preço médio. Mas alguns detalhes, alguns pontos, eles precisam ser importantes na hora de estruturar o seu preço médio. Você só faz preço médio, é óbvio, quando a operação está indo contra você. Se ela está a favor, você vai arrastar seu stop para cima, o seu alvo, e acabou a história. Então você não faz... Na maioria das vezes, no processo geral, você faz o preço médio quando ele está indo uma operação contrária. E aí você automaticamente salvar aquela operação. Então, vamos a um detalhe importante. Marcelo, você faz preço médio? Cara, sim, eu faço preço médio. Você recomenda? Não, eu não recomendo. E por que eu não recomendo? Por que eu não sugiro que as pessoas façam? Alguns fatores faz com que você quebre com o preço médio. Primeiro, sempre falo isso, falo da minha opinião. Primeiro, o que te faz quebrar no preço médio é você já estar alavancado e para salvar a sua operação, você vai ao limite da grana que você tem. Então, por exemplo, você tem lá 10 mil reais, que dá direito a 100 contratos. E aí você já entra numa operação, seja lá qual for, com 10, 15, 20 contratos. Você tem uma margem muito pequena para que você consiga salvar aquela operação. E aí o grande problema nesse questionário, nessa situação, foi até um erro que eu cometi, quando eu cheguei aos 290 contratos e quase quebrei. Você não espera o preço trabalhar. Marcelo, o que você está falando? Vou falar o meu exemplo, vou contar a minha história. No dia 3 de janeiro, dia do aniversário da minha mãe, eu já contei essa história para vocês. Eu me desequilibrei e simplesmente entrei numa operação com um contrato e aí do nada ela foi contra mim e a cada 30 pontos, eu estava com um contrato, a cada 30 pontos eu colocava 10 contratos. E aí, Marcelo, qual o erro? Qual o principal erro
de a cada 30, 40 pontos você colocar uma quantidade absurda de contrato. Porque o preço médio ele não vai fazer diferença para você. A diferença no preço médio, ela é a quantidade de ponto que você está suportando aguentar e a quantidade de contrato que você está aumentando. E aí aquilo ali me acendeu uma alerta. Essa operação me deu, foi positivo, eu cheguei a 290 contratos, saiu um total de 1.311, eu já tinha um saldo positivo de 200 e pouquinho, o total foi 1.520. Mas ali me serviu de alerta e aí eu fiz uma série de replays que me acendeu algumas problemáticas, digamos assim. Primeiro, Marcelo, você vai fazer preço médio? Sim, eu vou fazer preço médio, não vou mentir para você. Fiz, estou fazendo preço médio. Muito pouco? Sim, muito pouco. Então eu estou fazendo preço médio de modo estruturado. Qual o principal problema do preço médio? Primeiro, você já está alavancado, já acabei de falar e contei o meu exemplo. Você não dá margem de ponto para que a operação trabalhe. Então, por exemplo, eu hoje opero com um contrato, se ela vai contra mim, eu deixo ela rodar 1.000 pontos ou 1.500 pontos e coloco mais um contrato. Aquela operação ela não me ofende e ela tem sido benéfica para mim. Dia 2 de janeiro, por exemplo, eu fiz o replay desse mercado. Foi um dia que caiu 3.500 pontos. Eu fiz o preço médio e no replay, eu fiz o preço médio e ela desses 3.500 pontos eu consegui sair quando eu estava com 22 contratos mais ou menos, se eu não me engano. Então, eu fiz uma operação inicial contrária, esse é outro ponto. Outro grande problema quando você faz preço médio é quando você pega o rompimento, o topo dela. Então você tá numa operação, a operação tá compradora. Lá no topo você faz uma compra. E se ela retornar tudo? E se ela voltar a 3.500 pontos? Você tem dinheiro, você tem grana para suportar. O problema do preço médio é a falta de grana e a falta de estrutura para poder fazer o preço médio de maneira correta. Lembrando a história que eu contei minha, de que eu me desequilibrei e quando eu vi eu estava com 290 contratos. Dei sorte? Muita sorte. Por que eu dei sorte? Porque naquela operação eu saí com 0,60 ponto, aí me deu um resultado de R$ 1.300 naquela operação e na sequência ela desabou. Eu não tinha mais, porque o meu limite para fazer operação na BTG, que é a operação que é o que eu opero no momento, elas são 500 contratos, ela não deixa você operar mais do que isso. Eu já estava com 290, a minha maior preocupação era que eu não podia fazer mais, então aquela operação ela foi tão contra mim depois do meu gain, que eu teria quebrado, eu teria obviamente tido uma perda absurda de 30, 40, 50 mil. E aí assim, esses são os detalhes. Então, por que eu falo para que todo mundo não faça preço médio? Não estruture, o preço médio ele vai te quebrar, a não ser que você tenha 300 mil na conta, 400 mil na conta, a não ser que você, mesmo com 400 mil na conta, você vai fazer um contrato e você quer chegar a 100 contratos, cara, você vai fazer preço, é como se você fizesse preço médio infinito. Cara, esse assunto é muito polêmico porque tem alguns detalhes que são importantes no processo. Primeiro, você tem que ter uma baita de uma cabeça, você tem que ter um baita de um emocional. Se você está com a operação errada, cara, estopa. Porque ela pode ir contrária a você e você não ter cabeça para poder estruturar ela. Segundo, cara, você tem condições financeiras para segurar esse preço médio até onde ela for. Outro ponto importante, historicamente, se você olhar historicamente o índice, por exemplo, ele gira isso é um estudo que eu fiz em torno de 2.500 pontos, 2.000, 3.000 pontos. Em dias mais complicados, ele já chegou a 3.500, 4.000 pontos.
esses dias são dias de notícia, dia de eleição, dia de anúncio, dia de agenda econômica, e aí ele fica um pouco mais volátil. Tem estômago para segurar 4.000 pontos? Cara, se você botar 4.000 pontos em um contrato, ele dá R$800. Não vai matar ninguém, mas são R$800. Aí o outro ponto da minha tese, você precisa entender que em algum momento você vai errar nessa operação do preço médio. Como é que eu faço a operação do preço médio? Primeiro, eu não entro. Se você entrar no primeiro candle, por exemplo, cara, você tem que sair logo, porque você não sabe a direção para onde ele vai, se ele vai subir demais, se ele vai descer demais. Porém, quais são os momentos que eu faço o preço médio? Digamos que a operação está rolando, eu não entrei na operação, ele já andou 1.000 pontos. Ele já andou 1.500 pontos. E aí ele está comprador e eu vou lá e resolvo comprar. E aí naquele momento ele vai fazer um pullback. Ele vai retroceder tipo 500 pontos, 600 pontos. Eu espero ele fazer o pullback, na hora da retração eu faço mais um contrato ou mais 2 contratos. É muito delicado isso. Cara, não faça preço médio. O preço médio ele pode te levar à derrota. Cara, como eu falo sempre, eu banco as minhas operações, os meus BOs, então eu estou fazendo. E é óbvio que eu faço porque eu tenho a estrutura financeira e eu estruturo ele em termos de ponto e em termos de contrato, em situações de contrato. Então, se eu estou com um contrato, o máximo que eu entro, que é o que eu preciso entrar, o que eu curto entrar, é 2, 3 contratos e aí isso não vai me quebrar. Isso não vai acabar com minha grana, com o meu dinheiro. Eu espero que vocês tenham entendido. Recomenda? Novamente, não recomendo. Cara, faço. Sempre? Não. Algumas vezes. Mas eu faço. Marcelo, Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Comente. Eu sei que é polêmico, mas comente. Não tô aqui, não sou o dono da verdade. Ajuda muito os comentários de vocês. Mas é isso. Tamo junto. Quem não é ativo no sininho, ative e fui!